Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te dar as últimas informações do Colorado, que segue mesmo no domingo com dias movimentados, com informações chegando a todo momento, e é óbvio, aqui é o lugar ideal na minha visão. Evidentemente tem vários bons canais, não vou vir com essa, mas é um dos locais aqui, como tantos outros pelo YouTube, para tu ficar bem informado, e essa é a minha proposta. Gente, vamos começar pelas rapidinhas aqui. Ivan anunciado, goleiro, todo mundo já sabia, tava entre Inter e América Mineiro, escolheu o Internacional, virar pra cá, ser reserva do Rocher. O Inter até colocou uma nota que é interessante, o Inter confirma que tá tudo certo com ele, que contratou o jogador, mas numa nota coloca, olha, ele vai chegar, vai fazer exames médicos e aí assina o contrato definitivo, ou seja, o Inter deu uma de JB, diz que contrata, mas é aquela história que eu sempre falo, o cara pode chegar aqui, não passar no exame médico e aí mela a contratação. Faz parte, mas tá aqui, tá explicada a situação. Fernando, volante, e Johan, meio-campista, vão ser anunciados em breve. Tá tudo acertado, aí aquela história de, vai papel pra lá, papel pra cá, uma outra conversa aqui, conversa ali, mas tá todo mundo dizendo, olha, esses dois inclusive devem estar na reapresentação, na apresentação do elenco pra temporada colorada. Quem não vai estar aqui, que poderia estar, mas de última hora fez um negócio? David, sim, aquele mesmo atacante, ex-Fortaleza, que foi para o São Paulo, voltou. O empresário dele, que é o André Cury, o mesmo que está trazendo o Borré para cá, deu entrevistas recentes dizendo na Rádio Gaúcha textualmente, olha, se o Kudê deixar ele 30 dias aqui treinando, o Kudê não vai mais liberar esse cara, porque ele, se for jogar pelos lados do campo, ele vai dar conta do recado. Pois é, o Kudê pelo jeito não pagou para esperar, porque ele teve uma proposta do Vasco e o Inter empresta. Mas aí vem a questão. A informação que a gente tem é o seguinte, é o empréstimo até dezembro do Vasco da Gama. Só que em dezembro, o Vasco da Gama tem uma cláusula de obrigatoriedade de compra caso ele tenha jogado 60% das partidas na temporada. Então o David, que foi comprado pelo Fortaleza, num primeiro momento por 11 milhões de reais, agora acionou mais uma cláusula que também reforça, é um cara de 20 milhões de reais a compra, tá? Para começo de conversa. Tem todos os números aí no canal, é só procurar. Foi caro isso. Mas aí o Inter empresta pro São Paulo não fica, tá contratando o Ferreirinha, e agora ele tá indo pro Vasco. Só que é um contrato de empréstimo, que pro Inter é interessante liberar 400 mil da folha, mas tem uma cláusula. Se ele jogar 60% nas partidas dessa temporada, o Vasco é obrigado a comprá-lo por 2 milhões e 800 mil euros. Foi o Vene Casagrande que descobriu esse valor, tá? E eu só fui aqui e mandei pras pessoas para tentar confirmar. 15 milhões de reais. Se todo mundo agora, que não quer o David no Beira-Rio, ou principalmente que quer a grana entrando no cofre para recuperar parte do investimento, precisa pensar o seguinte, olha, o ideal é o David se dar bem no Vasco, jogar 60% das partidas, porque se jogar o Inter recebe 2 milhões e 800 mil euros, dá 15 milhões de reais. Então, esse é o negócio, ele vai emprestado em um ano. De cara já elimina 400 mil da folha, que é um baita negócio para começo de conversa, porque o Inter precisa disso. Depois, ainda pode ganhar 15 milhões de reais, caso ele atue 60% dos jogos no Vasco da Gama. Aliás, sobre baixar folha, o Inter tá subindo, todo mundo tá vendo aí, né? Borré, a gente já falou, é salário que vai passar de 1,5 milhão, o Alário passa de 1 milhão, o Fernando, volante, é cara de 800 mil, tu tem grandes nomes que estão sendo contratados, mas isso eleva a folha. Por enquanto, de poupudo mesmo, tá saindo o David, que tinha voltado e nem tava ano passado quando a folha já tava em 12, tá saindo o David, o Dalbert também ganhava bem, tinha outros jogadores, o Johnny já tava com um saláriozinho bacana e tal, então saíram jogadores, mas por exemplo tem que sair mais. O Pedro Henrique tá em negociação pro time do Odair Helman, mas ainda não tem nada 100% fechado lá, se sair mais meio milhão da folha aí também já dá uma boa ajudada pra, tira esses jogadores e coloca novos, já que a direção tá trazendo reforços, né? Gente, vamos lá, Borré. A informação é a seguinte, o Borré nota que saiu no último final de semana, no começo do final de semana do Werder Bremen, dizendo que Borré ainda estava com resquício da gripe, que provavelmente ficaria de fora do amistoso que eles tiveram. Perderam o amistoso por 3-1. Mas na verdade ele não ficou, ele começou no banco, depois entrou no decorrer da partida, foi 3-1, o gol do Werder Bremen foi com uma assistência do Borré, que jogou aí coisa o quê? 68 minutos ele entrou, eu tava vendo aqui, então quer dizer que ele jogou 30 minutos, nem isso, tá? Não chega, mais ou menos isso. Vamos lá, o negócio é o seguinte, o diretor de futebol dos caras, depois desse jogo treino, pegou e disse basicamente o seguinte, ele sabe que tem uma especulação de que tem gente do Inter lá na Alemanha, mas garantiu o cara que não tem ninguém lá falando com eles e que com eles ninguém falou. Outra, voltou a dizer que a posição do clube é que eles não querem liberá-lo. Bom, o que eu posso te dizer?
tem gente no Inter. Outra, tem gente conversando. O cara tá despistando. É só o que eu posso te dizer, assim, de uma maneira mais simplista possível. A outra questão, a imprensa alemã tá dizendo, olha, lá na América do Sul, foi no Olé que surgiu isso, estão falando em 300 mil euros para liberação. Eles acham improvável que só 300 mil euros vá convencer o Werder Bremen. Mas eu até estou em contato permanente com o jornalista de lá e ele disse, olha, o jogador quer. O clube aqui já sabe que o jogador quer. As pessoas aqui já sabem que o jogador quer. Aliás, tem um tweet importante que eu acho que é bom contextualizar aqui. O pessoal da Rádio Guaíba entrevistou o Ailton. Não sei se vocês lembram do Ailton, aquele centroavante que foi atacante do Inter e depois foi atacante do Werder Bremen também. Ele fez, eu tinha visto fotos dele e tudo mais, e lá pelas tantas ele disse, ele jogou um ano aqui no Inter e tal, não foi de muitos gols, mas enfim, o fato é que ele disse assim, ó, ontem eu encontrei com o Borré. Ele não falou muito sobre a situação. Eu gostaria muito que ele ficasse aqui na Alemanha. É um grande jogador e está tendo um bom desempenho. E aí, os caras perguntaram para ele sobre mais coisas, né? Ele disse, eu estava chegando para a reunião e ele estava saindo para o treino. Perguntei para ele sobre a negociação com o Inter e ele respondeu, estamos conversando. Ou seja, o próprio Borré confirma todas as questões que nós estamos colocando aqui. E o Ailton, atacante ex-Inter, que é ídolo lá, tá? Fez um jogo, comemorou com o torcedor e tudo mais, confirmou que falou com o jogador. Eu sei que é só uma pista, não é nada absurdo assim, mas tem um detalhe a mais pra gente colocar aqui do Borré. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.